Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom a gente estar na casa do Senhor, né? E nós podemos hoje, agora, louvar ao Senhor aqui, onde você estiver aí na sua casa. E a gente vai começar com uma oração, pedindo para Deus que o Senhor haja aqui no nosso meio. Que é muito bom a gente estar em comunhão, a gente estar aqui conversando, né? E a gente tem que, vamos começar o culto, a gente está aqui batendo um mau papo, muito bom isso. Vamos entrar agora no culto, né? Vamos aquietar nossos corações e permitir que o Espírito Santo venha agir no nosso meio nesse dia, amém? Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, Pai, porque a gente pode estar aqui na tua casa, Senhor. A gente pode louvar o teu nome aqui, presencial. Podemos louvar o teu nome em nossas próprias casas, Senhor. Nós podemos olhar para cima e ver o Senhor agindo sobre nós, agindo sobre a nossa família, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse culto. Te agradecer, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que age, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E eu quero pedir perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes não correspondemos, ó Pai amado, com esse teu amor tão grande por nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor, nosso coração, nossa mente, ó Pai amado, para ver, Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas, Senhor. Pai Santo e amado, te agradeço por esse momento, coloco as nossas vidas diante do teu altar, Senhor, e queremos louvar a Ti, Senhor, com o nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E só pela cruz, né, que nós podemos estar aqui hoje. A cruz e a salvação de Jesus Cristo, por meio de Jesus, para nós. Vamos entoar esse cântico, então, eu olho para a cruz, que gentilmente Ele atraiu para Ele, nos atraiu para Ele. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Por essa cruz de Jesus, né, nós temos vida, né? E o Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. A verdade, a palavra de Deus, né, nos libertou através de Jesus Cristo. E vamos entoar esse cântico, né, que ele ilumina nosso entendimento, não sempre, né, e que a gente possa buscar isso, né, através da palavra de Deus, que é viva, palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Por isso nós precisamos, né, buscar lá todo dia e buscar a direção de Deus para as nossas vidas, buscar saber a verdade, né, através da palavra de Deus. Amém? Pai iluminou. O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento, em sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor
gente possa realmente levar ao mundo, levar as pessoas que estão do nosso lado, né? Esse amor de Deus, esse amor de Jesus. Pelo amor conhecido é o cristão, né? Pelo amor conhecido é o cristão. Vamos, a partir de hoje, né, a gente vai trazer as nossas ofertas. E eu queria convidar os irmãos, né, a trazerem as ofertas agora, através desse cântico que a gente vai cantar. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão, porque nada tem nos faltado, né? Pela proteção, pela misericórdia, porque o Senhor tem tido por nós misericórdia, né? Todos os dias, porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Agradecemos também pelas provações que a gente tem passado, né? Cada irmão com a sua provação, né? Mas através das provações é que a gente cresce, através das provações que a fé vai se firmando, né? Porque nós decidimos ter fé no Senhor, né? A fé não vai vir assim, não. A gente decide ter fé. Então, pelas provações a gente cresce. Vamos agradecer pelas nossas famílias, né? Agradecer também, nós agradecemos pelos irmãos que estão aqui, né? Pelos irmãos que estão em casa também assistindo ao culto. Agradecemos pela igreja de Cristo, né? Que é cada um de nós, cada um de vocês. Amém? Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, Espírito do Senhor. Te agradeço, Espírito do Senhor. Amém. Fazer uma oração, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai amado, por tudo, Senhor, que nós somos, pelo que nós temos, pela vida que o Senhor Deus nos dá, pela saúde, pela nossa família, Senhor. Nós te agradecemos pela tua provisão, proteção, Senhor, pelos teus cuidados conosco. Te agradecemos, Senhor, por teu Filho Jesus Cristo,
pelo Espírito Santo que o Senhor derrama sobre nós. Ó Santo Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada família, Senhor, aqui, tem provido, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, Deus, pelas famílias que estão sendo abençoadas, Senhor, também através, Pai, das marmitas, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, dessas famílias, e nós também pedimos, Senhor, por aqueles que não têm, Senhor. Pai, que o Senhor acampe anjos, Senhor, sobre essas vidas, Senhor. Ó Pai amado, para suprir as necessidades, Senhor, deles, ó Pai. Deus, e que muitas vezes, Senhor, pode ser cada um de nós aqui, Senhor. Que a gente esteja com a mão estendida para dar, para doar, para abençoar, Senhor, as pessoas, Senhor. Ó Deus bendito, te agradeço, Senhor, por esse momento de louvor. Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor Deus. Senhor, entregamos, Senhor, a tua palavra, Senhor, que ela caia em terra fértil, Senhor, no nosso coração, ó Pai amado. Venha, Senhor, transformar, Senhor, a cada um de nós. Venha nos encher, ó Pai amado, Deus, de alegria, Senhor Deus, que a tua palavra realmente é viva e eficaz. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu oro agradecida. Amém. 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 Bom dia, bom dia. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, ou online, ou de papel mesmo, a gente participou de um grupo, né, que se chama Grupo Alfa. É um curso de 16 semanas, em que você vai estudando a Bíblia de uma maneira mais clara, né? E vai vendo desde Jesus, a palavra, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, vai entendendo sobre a igreja. E um dos capítulos desse Grupo Alfa é Deus ainda cura? E eu queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Um Deus que cura. Jesus, quando esteve por aqui, ele curou muitas pessoas. E hoje a gente sabe que uma doença não afeta apenas alguma parte do nosso corpo. Uma doença afeta, muitas vezes, nossa família inteira. Não é verdade? Não é assim, vou dar um exemplo para você, né? Eu tenho meu cunhado, minha cunhada e minha sobrinha. E eles pegaram um Covid. Tem gente aqui que também pegou Covid, né, nessa fase. E toda a família foi afetada. Não era só a pessoa que estava doente, mas tudo na casa teve que mudar. É assim mesmo? Foi assim mesmo? A doença não é uma coisa localizada. Afeta, inclusive, a nossa percepção, né, do mundo, de vida. Né? Será que eu vou sobreviver? E passa pela cabeça, sim. Será que emocionalmente, fisicamente, em volta? A gente precisa ter essa noção mais clara, né? É a noção que os médicos estão tendo atualmente. Não basta apenas curar a enfermidade, precisa cuidar de tudo que está em volta para que... E não era diferente na época de Jesus. As pessoas ficavam enfermas e tinha muita coisa acontecendo em volta delas ali. E eu queria olhar com você esse capítulo inteiro de Marcos. Esse capítulo todo fala sobre cura. É interessante. Vários tipos de cura.
várias pessoas sendo curadas de enfermidades completamente diferentes. E eu queria que a gente entrasse no texto. Aqui eu não vim para te dar informação, ok? Informação você pegaria o capítulo 9 de Marcos, leria em casa, não é verdade? Todos nós poderíamos fazer isso em casa. A gente não vem na igreja para receber informação. A gente vem na igreja para ser formado, é diferente. A gente vem para ser parecidos com Jesus. Então, enquanto nós lemos este capítulo da Bíblia, eu queria que você andasse junto com Jesus, pois foi assim que aqueles homens, aquelas mulheres foram transformados, por andar com Jesus. Vamos andar junto com Jesus neste capítulo, ok? Antes de começar esse capítulo, eu queria que você soubesse que Jesus tinha atravessado o lago da Galileia, algumas traduções chamam de Mar da Galileia, mas na realidade é um lagão. Ele tinha ido para o outro lado, lá para as 10 cidades, Decápolis, e você se lembra, ele libertou um homem que vivia nos cemitérios, acorrentado, que quebrava tudo. E esse homem foi liberto, e Jesus falou para os espíritos imundos, vão para aquela manada de porcos, lembra? E a manada de porcos pulou dentro da água, pulou. E o que o pessoal da cidade fez? Tu vai acabar com o nosso negócio, vai embora daqui. E Jesus entra no barquinho com os seus discípulos e está de volta. E ele volta exatamente para a cidade que ele havia fixado residência, Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar em que Jesus viveu boa parte da sua vida. Ele escolheu ir para lá, uma cidade à beira do lago, cidade de pescadores. Por que ele chama Pedro? Por que ele chama Tiago? Porque ele está numa cidade que o pessoal ganha a vida pescando. E aí, nessa cidade, Jesus fica. Hoje sabemos que essa cidade tinha uma sinagoga, uma igreja enorme. Essa sinagoga da época de Jesus era tão grande que quando veio o ano 300, os bizantinos construíram em cima daquela igreja, em cima daquela sinagoga, uma outra sinagoga. Tão boa era o alicerce, tão grande era aquela sinagoga que Jesus frequentava. E aí nós entramos no capítulo 1. Jesus está em casa, está na sua casa. E a multidão está reunida ali em volta da casa e não tem espaço para entrar. Aí você se lembra, o capítulo 1 aí, a partir do versículo 1 até o versículo 9, você se lembra da história? 4 amigos trazem um outro numa maca, cada um segurando numa ponta, chegam lá, encontram aquele monte de gente, porque o amigo dele está doente, está paralítico. E 4 amigos levam um outro amigo. Você se lembra da história? Eles abrem um buraco no teto, porque apesar das casas serem feitas de pedras e coladas ali, muitas vezes com barro, o telhado era sempre de madeira e palha. Os telhados eram assim, não eram telhados com telhas ou de laje como o nosso. Era só afastar a palha e ali os amigos descem. Alguém enfermo, que precisa ser curado. Diz que eles abrem um buraco bem onde está Jesus, né? Jesus está, não sei, na sala, na cozinha, eles procuram o lugar certinho para descerem o seu amigo, porque sabem que se Jesus estiver na cozinha, não adianta descer o amigo na sala, o amigo não vai levantar e vai lá encontrar com Jesus. Tem que ser no lugar certo. Há uma preocupação de que seja no lugar certo. E aí Jesus
diz para ele, olha, os teus pecados estão perdoados. Aqui eu queria que você, talvez, e eu entendêssemos uma coisa. Há doenças, sim, que são originadas de pecado. Você percebeu? Primeiro Jesus perdoa-lhe os pecados e depois Jesus o cura. Há sim uma relação de que se nós estivermos vivendo uma vida de pecado, de vícios, isso vai trazer doenças. Não é verdade? É ou não é? Se a gente estivesse se expondo em lugares pecaminosos, cheios de vícios, não adianta. O pecado vai trazer doença para a nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade se eu entro num lugar que as pessoas fumam. Eu não fumo. Mas para mim parece que vai fechando a garganta e eu começo a ficar meio... Mas eu também queria aprender que para ser curado, às vezes precisamos ser levados para ser curados. A gente não tem perna para isso. Às vezes a gente está tão difícil de encarar que a gente está vivendo alguma coisa ruim, pecaminosa. Às vezes nós precisamos de amigos que nos levem para Jesus. Porque o pecado nos afasta de Jesus, não é verdade? Por que ele precisava de 4 amigos? Não era só porque ele era paralítico. É porque muitas vezes a gente tem vergonha de ir para Jesus se estamos vivendo uma vida irregular. Temos sim. E aí talvez a gente precise de alguém que nos anime, que fale para a gente, não, vamos lá, Jesus vai te perdoar, pode ir. Eu queria aprender que muitas vezes eu vou precisar que alguém me incentive para que eu seja curado de alguma coisa. Talvez você não seja o paralítico, mas talvez você seja o amigo do paralítico que vai incentivar alguém para chegar-se a Jesus e buscar a cura. Nós precisamos de gente que muitas vezes pegue a gente pela mão e arraste mesmo e fale, não, vamos lá, porque você precisa ser curado. Às vezes a gente não quer vir, mas se tivermos bons amigos, e aqui eu queria também te dizer que Deus usa pessoas para nos curarem. Não tenha vergonha de ir ao médico se você estiver doente. Deus usou esses 4 amigos, não usou? Talvez Deus possa usar sim um médico, Deus possa usar remédios, Deus possa usar o que Ele quiser para nos curar, porque o objetivo dEle é nos curar. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Marcos, a partir do capítulo 9, versículo 9, perdão. Um outro tipo de doença que Jesus cura. E você conhece a história de Mateus, né? Ele era cobrador de impostos. Eu lembro que quando eu estava em Santana, tinha um irmão da igreja que ele era cobrador de impostos, fiscal da Receita. E eu costumava perguntar para ele, como é que é teu serviço, cara? E ele costumava brincar falando assim, pastor, eu tive já 2 momentos, um de ser Mateus sem Jesus e outro de ser Mateus com Jesus. Mas nos 2 eu tive que continuar cobrando impostos. E ele dizia, olha, era difícil, porque as pessoas, quando eu entrava na empresa, e eu tenho aqui gente que é dono de negócios, e que quando o fiscal da Receita aparece, eu sei que nunca é assim uma visita legal. Chegou o fiscal, vamos dar cafezinho para ele, né? Vamos receber bem ele. Né? Não, eu sei que não é assim. Porque existe até hoje uma fama de que os fiscais são desonestos. E a gente tem uma outra história, né, de um homem que subiu em cima da árvore, que era também cobrador de impostos, lembra? E quando ele desce da árvore, Jesus fala, eu vou cear na sua casa, né, Zaqueu, e ele devolve, né, ele falou, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. E ele sabia que tinha roubado.
Mas temos aqui Mateus, né? Um homem que está lá coletando os impostos. Vamos juntos conhecer Mateus? Pensa que Jesus acabou de curar aquele paralítico e ele saiu de casa. Ele está andando na rua. O texto é exatamente isso. Ele começa a andar na rua e ele vai na direção da mesa em que estava Mateus cobrando os impostos. Imagine comigo, Mateus está numa mesa, sentado, mas ele não está sozinho, viu? De cada lado dele tinha um soldado romano. Ele estava colhendo dinheiro. Você acha que ele não corria risco de ser assaltado? Você acha que ele não precisava de uma escolta? E havia um destacamento para cada cobrador de impostos. E esse destacamento tinha que ir com o cobrador de impostos. Se ele fosse no banheiro, o soldado ia junto com ele. Se ele fosse para casa, o destacamento ia com ele para casa. Porque ele guardava o dinheiro em casa, viu, gente? Ele tinha um espaço na casa dele, em que ele pegava os impostos do dia, levava para casa e ele guardava lá. Perigoso, né, seu Benê? Perigoso, não é? Então esse destacamento dormia na frente da casa dele. Vamos eu e você de novo junto com Jesus. Estamos chegando perto. Eu e você estamos ali andando atrás de Jesus. Eu costumo brincar que a gente não é nenhum Pedro, nenhum Tiago e nenhum João. Então, nós estamos aonde? Mas é o grupo de trás, não é? Está lá Jesus com os três andando na frente e a gente andando lá, seguindo Jesus. E aí Jesus de repente para. E a gente, opa, parou por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo lá na frente? E eu e você, de repente a gente olha para a cara dos soldados, né? Você imagina que os soldados romanos ficaram felizes quando Jesus para e para mais 12 ali do lado dele? Você acha que os soldados já meteram a mão na espada ou não? Eu, se fosse soldado, já meteria a mão na espada. Que eu, hein? O que esse cara está fazendo? E eu tenho quase certeza que foi isso mesmo. 12 homens, tudo meio maltrapilho. Chega perto da mesa, não vão pagar imposto. E ainda vira para Mateus e fala, vem e segue-me. E é por isso que Mateus levanta e vai embora, seguindo Jesus, porque ele sabia que aquele dinheiro os soldados iam tomar conta. Ele não vai embora e deixa lá, porque senão ele seria responsável. Nós sabemos que ser coletor de impostos era uma coisa de família, passava de pai para filho. Por isso que Marcos vai falar até o nome do pai de Mateus, Alfeu. Porque era um negócio que passava. Então, se ele deixasse ali, abandonasse seu filho, sua família, seria responsável por aquele dinheiro que tinha sumido. E de repente Mateus levanta, olha para os soldados e fala, ó, cuida aí, o negócio agora é com vocês. E ele segue Jesus. Que cura é essa? Está acontecendo uma cura aqui. Está acontecendo uma cura quando Jesus não só chama ele, mas vai para a casa dele. Continue lendo, você vai ver que Jesus vai jantar na casa de Mateus. E está todo mundo sentado lá na mesa, comendo, e de repente chega um dos publicanos. Imagina que a gente está aqui, né, na ponta da mesa, comendo com Jesus, né? Jesus lá na outra ponta. E chega um cara no seu ouvido e fala assim, por que Jesus está comendo com pecadores? E de repente a gente olha, a primeira coisa que eu pensaria é o quê? Deve estar falando de Mateus, né? Não é? Mas na realidade ele estava falando de mim e de você. Porque quando ele diz que come com pecadores, o que é que nós estávamos fazendo? A gente estava comendo, e comendo com Jesus. Então o publicano está dizendo que nós somos gente tão ruim quanto é Mateus. E aí Jesus se levanta e diz, em nossa defesa,
eu não vim para aqueles que são sãos, saudáveis. Eu vim para os enfermos. Eu vim curar os enfermos. Jesus está curando algo em nós quando Ele diz isso. Ele está curando a nossa acolhimento de pessoas diferentes. Porque Mateus era um cara completamente diferente da gente. E Jesus está dizendo, acolha, receba. Você era tão doente quanto aquele cara que tinha pecados tão descarados. E às vezes a gente acha que por estar seguindo a Jesus, nós deixamos de ser pecadores em algum momento. E aí um fariseu vem e nos lembra de que nós somos pecadores, sim. Mas nós somos pecadores que tem um médico que cuida de nós, que nos recebe. Que não é porque eu não sou mais cobrador de impostos, eu não tenho pecados tão descarados assim, que eu deixei de necessitar de um médico. Eu preciso de um médico constantemente na minha vida. Jesus também cura as doenças da religião. Se você começar a continuar lendo, você vai ver que a partir do versículo 14, chegam algumas pessoas com umas ideias muito esquisitas para Jesus, né? Discípulos de João Batista. Por que nós jejuamos? Nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam. Isso aqui é uma doença da religião, sabe? Sabe aquela religião que diz, nós somos melhores do que os outros? Isso é uma doença que só a religião traz. Nós somos mais santos do que os outros. Nós somos mais puros do que os outros. Aquela denominação é ruim. Não, aquele tipo de igreja não serve. Olha quanto problema eles fazem. Olha o que eles... Sabe, esse é um tipo de doença crônico da religião. Quando a gente começa a enxergar que nós jejuamos, mas os outros não. Que nós buscamos, isso é uma doença que a religião traz. E Jesus cura esse tipo de doença, de enfermidade, de se achar justo. Quando na realidade a gente acabou de ouvir que nós somos pecadores, que precisamos de um médico que nos cure. Cuidado com esse tipo de doença. Isso aqui é uma doença, gente. Isso aqui não é apenas preconceito ou baixa estima. Na realidade é uma doença crônica de pessoas que acham que são melhores do que os outros. E Jesus cura isso. Glória a Deus, porque Jesus cura qualquer doença que a religião muitas vezes traz. E eu não estou usando aqui a palavra cristianismo. Eu estou usando a palavra religião mesmo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não discrimina as outras pessoas. O cristianismo não discrimina as outras religiões. O cristianismo diz que Jesus é para todos. E acolhe a todos. Jesus, então, vai também curar uma doença social, a partir do versículo 18. Você conhece a história e essas histórias agora estão conectadas, ok? O chefe da sinagoga e a mulher com o fluxo de sangue. A gente, quando lê essa história, a gente pensa que elas são cada uma. Eu lembro do Makoto pregando sobre a mulher com fluxo de sangue. Lembra? Eu lembro de você pregando aqui sobre ela. Mas essas duas histórias, em todos os evangelhos, elas estão unidas. Por quê? Porque isso estava junto. Estamos andando com Jesus e vendo Jesus curar. Lembre-se, a filha de Jairo morreu. Morreu. E ele diz, Senhor, vamos lá, porque se o Senhor orar por ela, eu creio que ela vai ressuscitar. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Sabemos isso por causa de Marcos e de Lucas. Eles dizem, a menina tinha 12 anos. Quantos anos tinha a mulher com fluxo de sangue? Estranhamente, né? 12.
No mesmo momento em que aquela menina nasce, aquela mulher começa a ter um fluxo contínuo de sangue. Alguns acham, vou contar uma fofoca aqui para vocês, tá? Tem alguns comentaristas que acham que aquela mulher era a mãe da menina. Não temos nada de provas disso no texto. Mas que era muito estranho, não era, não é? Olha, desculpa, mas naquela época não tinha cesariana, viu? Não adianta pensar, não, nasceu de um outro jeito. Não, nasceu de parto normal mesmo. Não tinha outros métodos. E alguns acham isso. Eu não vou especular, eu só estou contando para você que tem gente que conecta tanto essas duas histórias ao ponto de dizer que a mulher é a mesma. Só existia uma pessoa que deveria saber que aquela mulher tinha um fluxo de sangue contínuo. Tinha uma pessoa na cidade inteira que tinha a responsabilidade de saber que ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Sabe quem era? O chefe da sinagoga. Ele tinha a responsabilidade de saber que essa mulher tinha um fluxo de sangue. Por quê? Se você for lá para Levíticos capítulo 15, você vai saber por que ele tinha que saber disso. Porque qualquer mulher que estivesse na fase de menstruação, estivesse com um fluxo de sangue, não podia entrar na congregação. Não podia. Isso é a lei. Era a lei de Deus. Deus havia dito, qualquer mulher que estivesse nessa fase deveria estar em casa. Ela não podia ir para dentro da congregação. Como que essa mulher ia poder viver dentro de uma cidade pequena, Cafarnaum, e não falar para o chefe da sinagoga que ela estava com fluxo de sangue e ir ao culto? Não podia. Se soubessem, e lembre-se, o texto também diz que ela procurou médicos e mais médicos, então os médicos também sabiam que ela estava com fluxo de sangue, e os médicos também iam na sinagoga. Se essa mulher fosse na sinagoga e os médicos vissem e ela não tivesse avisado o sacerdote ali, o homem que cuidava da sinagoga, essa mulher ia tomar pedrada e nem saber de onde veio. Você está entendendo o ambiente que isso está acontecendo? Por que ela cai de joelhos quando ela toca em Jesus e Jesus olha para trás? Por que ela cai de joelhos? Ela tem a plena consciência de que descobriram que eu estou com um fluxo de sangue e eu acabei de chegar no meio da multidão e toquei em Jesus. Por que ela toca por trás? Eu acho, porque ficava mais fácil depois correr, né? É verdade. Essa mulher está correndo um perigo sério. E o Jairo, o chefe da sinagoga, quando ele pede para Jesus, vamos lá orar pela minha filha, e nessa hora Jesus começa a andar, quem é que... Jesus para por quem? Pela única mulher que não podia entrar para assistir o culto. E ele sabe. Era a única pessoa em toda a cidade que não poderia parar Jesus de ir até a sua filha. Ele olhou para aquela mulher e sabia que ela estava fazendo algo errado. Ele sabia. Há aqui uma doença social enorme, de muitas vezes, por causa de regras e leis, se exclui as pessoas. Jesus está curando, Levíticos capítulo 15, quando ele cura aquela mulher. Ele não deixa ninguém apedrejar ela.
Ele diz, levanta e vai curada. E ao mesmo tempo ele continua seguindo e olhando para Jairo e dizendo, aceite ela agora curada. São 12 anos pensando em pôr para longe. Você acha que foi fácil para Jairo aceitar ela? Tem aqui uma série de doenças crônicas acontecendo. De pessoas que foram excluídas da nossa vida há anos atrás. Infelizmente eu conheço várias pessoas que não conversam umas com as outras já há mais de 10, 15 anos. E eu não estou falando de vizinho, tá? Não conversar com o vizinho há 15 anos porque você brigou com ele é fácil. Eu estou dizendo de irmão e irmãs da mesma família que não se conversam porque alguma coisa aconteceu lá atrás e não consegue mais deixar chegar perto. Isso é uma doença crônica, isso é uma doença muito difícil, de separação de anos, e que Jesus quer curar. Parece impossível, agora Jairo vai estar na mesma sinagoga com aquela mulher, porque agora ela pode voltar para o culto. Mas ele foi curado quando sua filha também foi curada. E a menina é curada, ressuscitada. Indo um pouquinho mais para frente, a gente tem uma outra história, a partir do versículo 27, de um outro tipo de cura, né? 2 homens cegos. Sabemos a enfermidade deles? Sabemos, né? Os caras são cegos. O que é que Jesus tinha que curar eles, então? Das cegueira. E o que Jesus faz? Jesus realmente cura ele da cegueira. O problema, irmãos, é que muitas vezes quando Jesus nos cura de uma coisa, a gente descobre que estava doente de outra. Já teve essa sensação? Você orou para ser curado, orou para ser curado, mas de repente, depois que você foi curado, você percebe que você tinha um outro problema? Que aquela cura não resolveu todos os problemas da tua vida? E essa aqui é uma grande decepção quando a gente faz de Jesus o curandeiro. E a gente busca ele para a cura de uma coisa específica e não para a vida toda. Não para todas as áreas da vida. A gente pede para Jesus, Jesus me cura desta dor que eu estou sentindo do lado. E Jesus cura. O problema é que depois a gente descobre que não era só a dor do lado. A gente tem outros problemas que também precisam ser curados. Jesus cura esses 2 homens e fala para eles um negócio. O que é que Jesus fala? Vão, não conta para ninguém. Os caras agora estão enxergando. E essa aqui talvez seja uma doença que muitos de nós temos. A gente está vendo as coisas e o que a gente quer fazer quando a gente está vendo? A gente não se contém e quer contar para todo mundo. Do nosso jeito. Do jeito que a gente está vendo. E Jesus diz para eles, vão e não contem nada. E aí eles começam a falar. Acabou de ser curado. Só que ao mesmo tempo demonstram que tem uma outra enfermidade, língua solta. Essa aqui eu acho que é uma das doenças que muitos de nós, inclusive eu tenho. Se eu estou vendo um negócio, eu preciso contar do meu jeito. Eu preciso convencer as pessoas do que eu estou vendo. Mas Jesus está dizendo, não é o fato de você ver que te dá liberdade de ser juiz agora. Você não enxergava. Por que agora você quer falar do teu jeito? Essa aqui é uma coisa muito séria, irmãos, na cura espiritual nossa. Às vezes nós achamos que fomos libertos em alguma área, e isso agora nos dá direito de poder fazer e falar do jeito que a gente quiser. Não. Não é o fato de você estar vendo o erro
que te dá a liberdade de querer corrigir todo mundo. Não. Isso só vai demonstrar que nós temos uma outra doença, uma doença muito mais séria, que é a doença de sermos julgadores, juízes dos outros. Isso é uma doença. Para o cristão isso é uma doença, que precisa ser levada diante de Jesus e Jesus precisa curar a gente. Eu queria terminar lendo o versículo 35. E depois de a gente passar por todas as fases do capítulo, nós vamos entender esse versículo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados e ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Todas elas. Não só as visíveis, não só as externas, mas as internas também. Às vezes nós somos muito saudáveis fisicamente, mas Jesus nesse capítulo cura físico, mas cura emocional, cura religiosa, cura que usa pessoas para curar a gente, cura familiar, cura de preconceitos, cura de exclusão de anos de pessoas. Jesus cura todas as enfermidades, todas elas. Não faça de Jesus um curandeiro que apenas cura o físico. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Porque quando nós demos a nossa vida para Jesus, nós demos para que Ele pudesse entrar em todas as áreas e todos os níveis da nossa vida, todos eles, para ir curando todos eles. Eu sei que a cura física é a que muitas vezes grita mais alto em nós. Mas você também pode observar que a cura física foi o meio para que Jesus pudesse chegar mais profundo na vida dessas pessoas. Foi ou não foi? Aquele homem que desce na maca, ele não só recebe a cura física, mas ele recebe a maior de todas as curas. Os teus pecados estão perdoados. Levanta como um homem novo, que vai começar a vida do zero, livre, liberto. Deixa Deus curar fisicamente, mas que isso seja a porta de entrada, para Jesus entrar mais profundo e curar outras áreas que talvez a gente esteja doente. Hoje eu queria conhecer um Jesus que cura, não apenas onde me dói, mas muito mais também aonde eu sinto uma dor lá no fundo da minha alma e que pesa no meu peito e que me oprime e que faz de mim uma pessoa que anda encurvado, dolorido. Hoje eu queria uma cura, sim, da minha parte física, sim. Mas eu queria um Jesus que fosse mais fundo na minha enfermidade, do meu caráter, da minha alma, da maneira com que eu me relaciono com as pessoas, da maneira com que eu olho para elas e escuto elas. Eu preciso ser curado desse preconceito. De não aceitar. Estamos enfermos e hoje nós viemos aqui para dizer para Jesus, não só cura o meu físico, mas Jesus, enquanto eu tomo a ceia, cura profundamente, que eu saiba aceitar
que eu saiba acolher, ainda que seja uma pessoa que ficou excluída, afastada. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Pergunta para Jesus: Jesus, qual é a minha enfermidade? Os médicos dizem que o pior doente é aquele que não sabe que está doente, porque ele nunca vai buscar a cura. Mas hoje você está aqui diante de Jesus que pode diagnosticar a tua enfermidade mais profunda. Aquela que você não está vendo, mas Ele quer te curar. Deixa Jesus diagnosticar a tua enfermidade. Lembre-se que você acabou de ver várias curas. E Jesus tem cura para você também. Senhor, aqueles que têm sentido um peso em cima do peito, aqueles, ó Deus, que têm sentido que já não têm mais forças para mudar a vida, aqueles que estão sendo consumidos por enfermidades físicas, mentais, espirituais, aqueles que olham e se sentem tão pecadores que não conseguem mais chegar diante do Senhor, não têm forças, estão envergonhados, quebrados. Aqueles, ó Deus, que já estão 12 anos sangrando, sem conseguir ajuntar 1 ou 2 dias de forças, porque todo dia a vida se esvai. A esperança está indo, a fé está indo, o amor parece que já foi. Enfermos, doentes. O fariseu estava certo, Senhor, quando disse que Jesus come com pecadores. Estamos nós aqui, Senhor, para mostrar que isso é verdade. Que o Senhor não veio para os santos, para os puros, o Senhor veio para os doentes. Para aqueles que estão vivendo cegamente, não conseguem enxergar um motivo na vida para viver. A cegueira já tomou conta de todas as áreas da vida e não vê solução no emprego, não vê solução no negócio, não vê solução para a família, não vê solução nem para si mesmo, é uma cegueira, Senhor. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor veio para os enfermos. E não somente veio para os enfermos, mas veio para comer e beber conosco aqui nessa terra, Senhor. O Senhor não é um médico que apenas toca em nós e vai embora, mas o Senhor quer comer e beber continuamente conosco. E aqui está a ceia, para nos lembrar disso, de que o Senhor não só cuida de nós no culto,
mas o Senhor cuida de nós e nos cura em todo momento que estamos seguindo com o Senhor. Pai, como foi lá na casa de Mateus, Senhor, fala para nós, ó Deus, que o Senhor veio para os doentes, que o Senhor veio para nós, que o Senhor nos busca e nos cura. Enquanto tomamos a ceia, Senhor, como lá na casa de Mateus, que a gente possa tomar juntos com o Senhor nesta manhã e sermos curados, sermos renovados, que a vida que está escorrendo de nós pare de escorrer e ela se torne vida e vida abundante, Senhor. Que ela pare, ó Deus, de sangrar e comece, ó Deus, a se renovar com a Tua presença, a Tua cura em nós, Senhor. É assim que queremos tomar a ceia, ó Deus, sendo curados, sendo renovados, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.